Você já sentiu que, quanto mais você ora à noite, mais a guerra parece aumentar? Você acorda com a intenção de buscar a Deus, mas sente um peso sobrenatural, uma confusão mental, ou parece que suas palavras batem no teto e voltam vazias. Preste muita atenção no que vou lhe dizer agora. Existe uma razão para isso. E a razão não é que Deus está surdo. A razão é que você pode estar entrando em um campo de batalha sem conhecer as regras de engajamento. A oração feita durante a vigília da noite, especificamente entre a meia-noite e as 3 da manhã, não é um momento devocional comum. É um território estratégico. É um horário legal no mundo espiritual. Enquanto a maioria dos cristãos pensa que orar é apenas pedir, chorar ou desabafar, o reino das trevas entende algo que muitos de nós ignoramos. O mundo espiritual opera por leis, por decretos e por autoridade territorial. Há ex-satanistas, ex-bruxos e ocultistas que relatam abertamente. Eles jamais ousariam entrar em uma operação espiritual sem blindagem, sem sacrifício e sem conhecer a hierarquia do território. E, no entanto, nós, filhos da luz, muitas vezes entramos na madrugada desprotegidos, violando leis espirituais que nem sabemos que existem. Neste vídeo, nós vamos remover o véu da ignorância. Eu vou te revelar as 4 leis espirituais que governam a batalha da noite. Se você orar sem conhecer essas leis, você corre o risco de se tornar uma vítima no lugar de ser um general. Mas, se você dominar esses princípios, sua oração deixará de ser um pedido frágil e se tornará um decreto imparável que o inferno é obrigado a respeitar. Hoje, você não vai apenas aprender a orar, você vai aprender a legislar no mundo espiritual. Mas antes de entrarmos nessas águas profundas, eu quero pedir que você deixe o seu gostei neste vídeo. Isso não é sobre vaidade, é sobre estratégia. Quanto mais curtidas, mais esta mensagem de libertação chega a pessoas que estão sendo oprimidas agora mesmo por falta de conhecimento. Seja um missionário digital agora, clicando no botão. E eu quero saber quem são os guerreiros que estão comigo nesta trincheira. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos acompanhando. É sempre uma honra saber onde a luz está chegando. Se você já sente que Deus te trouxe aqui por um propósito, comente também. Estou pronto para o conhecimento. Vamos construir essa conexão, porque a igreja é um corpo vivo e você não está lutando sozinho. Vamos começar. Parte 1. A natureza do campo de batalha. Orar sem entendimento é perigoso. Para entender as leis que vou te passar, precisamos primeiro corrigir a base da sua estrutura espiritual. O profeta Oséias deixou um aviso que ecoa até hoje. O meu povo perece por falta de conhecimento. Note que a Bíblia não diz que o povo perece por falta de oração, nem por falta de milagres, nem por falta de amor. O povo perece porque não sabe como o reino funciona. A ignorância espiritual não cancela a guerra. Você pode dizer, mas eu não sabia que existiam leis territoriais. O inimigo não se importa. No mundo espiritual, assim como no mundo físico, a ignorância da lei não isenta você da penalidade. Se você atravessar uma rua movimentada de olhos vendados, você será atropelado, mesmo que tenha fé, que não será. A fé sem entendimento é um risco. Muitos cristãos tratam a oração da noite como um momento puramente emocional. Eles acham que, se chorarem o suficiente, ou se gritarem alto o suficiente, ou se fizerem força física, isso moverá a mão de Deus e espantará os demônios. Eu preciso ser muito honesto com você. O mundo espiritual não se move por barulho, nem por lágrimas de pena, nem por suor. O mundo espiritual é um sistema legal. Tanto o reino da luz quanto o reino das trevas operam baseados em princípios, em direitos legais e em autoridade. Quando Deus confronta Jó, ele pergunta, você conhece as leis dos céus e sabe como aplicá-las na terra? Jó 38:33. Deus estava falando de legislação. Bruxos e praticantes de alta magia sabem disso. Eles não operam na emoção. Eles operam no conhecimento de portas abertas, direitos ancestrais e legalidades. Por isso, muitas vezes vemos uma pessoa cheia de fé perdendo batalhas constantes, enquanto o inimigo avança. Por quê? Porque a vitória não vai para quem tem mais emoção, mas para quem tem maior entendimento da sua autoridade legal em Cristo Jesus. Prepare-se, porque agora vou te entregar as chaves. Vamos para a primeira lei. Parte 2.
Lei número 1. A lei do acordo. O coração é o tribunal. A primeira lei é a lei do acordo. E é aqui que a maioria das orações noturnas falha antes mesmo de sair da boca. A Bíblia diz em Amós 3:3, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Nós fomos ensinados a pensar que a oração é apenas o que falamos, mas no reino espiritual, a sua voz audível é apenas uma pequena parte da comunicação. Antes de Deus, o inimigo, ouvir a sua voz, o mundo espiritual lê a frequência do seu coração. O seu interior emite um som. Imagine a seguinte situação. Você levanta de madrugada para orar contra a miséria, ou contra a doença, ou contra um ataque familiar. Você abre a boca e diz: Senhor, eu creio na vitória, eu repreendo este mal. Mas, no fundo do seu coração, nas camadas profundas da sua alma, você está vibrando medo, você está vibrando dúvida. Ou pior, você está orando, mas carrega uma ofensa, uma mágoa profunda de alguém que te feriu durante o dia. O que acontece nesse momento? A lei do acordo entra em vigor. A sua boca diz Deus, mas o seu coração está em acordo com a ansiedade, com o ódio ou com o medo. E quem é o pai do medo? Quem é o regente da discórdia? O inimigo. Quando você ora com o coração sujo ou desalinhado, o mundo espiritual interpreta isso como uma aliança com a negatividade. É por isso que praticantes de ocultismo muitas vezes tentam desestabilizar o cristão antes do momento de oração. Você já notou isso? Pouco antes de você decidir se consagrar, acontece uma briga em casa. Surge uma lembrança dolorosa do passado. Alguém te irrita. Isso não é coincidência. É estratégia militar. O objetivo é fazer você entrar na oração em desacordo com o Espírito Santo. Se você ora com raiva, sua oração não tem autoridade, porque a raiva é um território das trevas. Você está tentando expulsar demônios usando a roupa deles. Não funciona. A aplicação prática desta lei é vital. Antes de começar a guerrear contra o diabo lá fora, você precisa vencer a guerra aqui dentro. Antes de pedir qualquer coisa, gaste os primeiros minutos da sua vigília alinhando o seu coração. Faça a oração de sondagem. Senhor, há algum caminho mau em mim? Há incredulidade? Há falta de perdão? Limpe a frequência. O alinhamento gera autoridade. Sem acordo interno com Deus, não há vitória externa sobre o mal. Parte 3. Lei número 2. A lei da substituição. A proteção da identidade. Agora vamos aprofundar. A segunda lei é algo que raramente é ensinado nas igrejas, mas é amplamente conhecido nas profundezas do ocultismo. É a lei da substituição ou da troca. O princípio é bíblico e espiritual. Para que algo seja ganho, algo deve ser dado. Ou, em um contexto de guerra, o inimigo sempre tenta realizar uma troca. Ele vem para roubar, matar e destruir, mas ele muitas vezes faz isso oferecendo uma substituição. Na oração da noite, quando estamos mais vulneráveis e o véu entre os mundos parece mais fino, forças espirituais tentam substituir a sua identidade e a sua bênção. Lembra-se de Jacó e Esaú? Houve uma substituição de bênção. No mundo espiritual, entidades tentam trocar a sua força por fraqueza, a sua paz por tormento, a sua autoridade por confusão. Como isso funciona na prática? Através de pontos de contato. No ocultismo, sabe-se que objetos, roupas e até mesmo presentes podem carregar legalidade. Se você tem na sua casa objetos consagrados a outros deuses, amuletos de sorte que vieram de heranças familiares, ou presentes dados por pessoas que desejam o seu mal, esses objetos funcionam como âncoras. Eles drenam a virtude da sua oração. Você está orando por libertação, mas mantém dentro do seu quarto um objeto que pertence legalmente ao reino das trevas. Ocorre uma drenagem. A sua energia de oração é substituída por opressão. É por isso que muitas pessoas sentem um peso físico nas costas enquanto oram, ou um sono incontrolável, antinatural. Não é cansaço físico, é roubo espiritual. Além disso, preste atenção aos seus sonhos. A noite é o momento onde a lei da substituição tenta operar através dos sonhos. Sonhos onde você se vê comendo comida estragada, perdendo sapatos, ou voltando para casas antigas onde você era infeliz, são tentativas de realizar trocas espirituais, trocando seu avanço pelo atraso. Você precisa proteger a sua identidade espiritual. Santifique a sua casa.
A sua casa deve ser uma extensão do altar de Deus. Se houver objetos estranhos, livre-se deles. Se houver presentes de relacionamentos tóxicos passados que trazem memórias de pecado, livre-se deles. O que está dentro da sua casa pode estar falando contra você no mundo espiritual, dando direito ao inimigo de substituir a sua bênção por maldição. Parte 4. Lei 3. A lei do território. Quem chega primeiro, governa. Esta terceira lei vai mudar a maneira como você enxerga o seu quarto, a sua sala e a sua cidade. É a lei do território. O mundo espiritual respeita geografia. Não é etéreo e sem lugar. Ele ocupa espaços. Vemos em Daniel capítulo 10 que quando o anjo foi enviado para trazer a resposta a Daniel, ele foi barrado por uma entidade chamada Príncipe do Reino da Pérsia. Não era um homem, era um principado territorial. Havia um dono espiritual daquela região que tinha autoridade para resistir. Toda casa, toda rua, todo bairro tem dominadores espirituais, a menos que sejam destronados. Se você acorda de madrugada e começa a orar, sem antes reivindicar o território, você está falando em uma atmosfera que pode estar hostil à sua voz. A atmosfera resiste. Isso explica fenômenos muito comuns. Pessoas que dizem, na igreja eu consigo orar e sentir Deus, mas quando entro no meu quarto, sinto um bloqueio, sinto medo, sinto vultos. Isso acontece porque o território do seu quarto pode não estar reivindicado para o Senhor Jesus. Pode haver marcas de brigas que aconteceram ali, palavras de maldição que foram lançadas nas paredes, ou pecados cometidos naquele leito que deram direito legal a espíritos territoriais. A lei do território diz: aquele que ocupa e estabelece autoridade, dita as regras. Se você não declara que a sua casa pertence a Deus, o inimigo se sente no direito de ocupá-la como um posseiro. A aplicação é poderosa. Não comece sua petição sem antes fazer a demarcação de território. Assim como um agricultor cerca sua terra, você deve cercar seu tempo de oração. Levante a mão e declare: eu reivindico agora a atmosfera deste quarto pelo sangue de Jesus. Todo espírito que habita nesta região, eu ordeno que recue, pois este território pertence ao reino da luz. Quando você faz isso com fé e autoridade, você limpa os ares. A oração flui, o sono pesado vai embora, a confusão cessa, porque você aplicou a lei de posse. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, mas cabe a nós, seus representantes, impor essa verdade aqui na terra. Parte 5. Lei 4. A lei do sacrifício, poder tem preço. Chegamos à quarta lei, e esta é a que separa os curiosos dos generais. A lei do sacrifício. Vamos falar a verdade nua e crua. A espiritualidade que não te custa nada, também não vale nada em termos de autoridade de guerra. A salvação é de graça, foi paga por Jesus. Mas a unção, a autoridade para expulsar castas de demônios, a força para mudar destinos, isso custa. No mundo das trevas, os bruxos entendem isso perfeitamente. Eles fazem sacrifícios, entregam oferendas, cumprem jejuns rigorosos, acordam em horários específicos não porque gostam, mas porque sabem que o sacrifício gera poder. O sacrifício é a moeda de troca que libera acesso a níveis mais profundos do mundo espiritual. O problema da igreja moderna é que queremos a autoridade de Elias sem o sacrifício de Elias. Queremos dormir a noite toda e ter autoridade sobre o principado da cidade. Não funciona assim. A lei do sacrifício determina a sua patente espiritual. O Salmo 55 diz: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto com sacrifício. Deus está dizendo que a aliança é selada e fortalecida quando há entrega. O seu sacrifício na madrugada é o seu sono, é o conforto da sua cama quente. É o jejum que você faz durante o dia, para estar afiado à noite. Se o ímpio sacrifica mais para o diabo do que você sacrifica para Deus, ele terá uma ousadia maior para governar a atmosfera. Mas, quando um justo decide sacrificar, decide negar a carne para alimentar o espírito, o inferno treme. Não há nada mais perigoso para as trevas do que um cristão disciplinado. A oração da madrugada é, por si só, um sacrifício vivo. O seu corpo quer dormir, mas o seu espírito quer Deus. Essa luta, essa dor de levantar cansado, é contada como oferta de cheiro suave. E essa oferta compra autoridade,
Não despreze o seu esforço. O preço é o que sustenta a sua autoridade quando você dá uma ordem aos demônios. Parte 6. O guia prático, fechando as portas. Agora que você conhece as 4 leis, você percebe o erro mais comum? A maioria dos cristãos ora contra as trevas, mas mantém as portas dessas leis abertas. Eles lutam de um lado, mas perdem do outro. Se você violar a lei do acordo, orando com ódio, a lei da substituição, mantendo anátemas em casa, a lei do território, não reivindicando o ambiente, e a lei do sacrifício, sendo preguiçoso, sua oração será anulada, será apenas barulho. Então, como orar de forma legal, poderosa e imparável? Aqui está o seu novo protocolo de guerra para esta noite. Alinhe o coração, lei do acordo. Comece em silêncio. Perdoe quem precisa perdoar. Confesse seus medos. Entre em acordo com a paz de Deus. Santifique o ambiente, lei da substituição. Se houver algo em sua casa que te incomoda espiritualmente, jogue fora. Cubra sua mente e sua casa com o sangue de Jesus, declarando que nenhuma troca maligna é permitida. Reivindique o território, lei do território. Fale em voz audível. Eu tomo posse deste quarto, desta casa e deste horário para a glória de Deus. Todo espírito intruso fora agora. Apresente-se em sacrifício, lei do sacrifício. Diga a Deus: Senhor, meu corpo quer dormir, mas meu espírito te deseja. Recebe minha vigília como oferta. Só então, ore as suas petições. Use a palavra de Deus como sua base legal. Não diga eu quero, diga está escrito. A resistência prova o seu valor. Quero que você guarde isso no seu coração antes de orarmos. Se você tem sentido uma resistência absurda para orar à noite, se parece que tudo luta para você não se levantar, não é porque você é fraco, é exatamente o contrário. É porque você é um alvo de alto valor. É porque você carrega uma voz que, quando ativada corretamente, causa danos ao reino das trevas. O inimigo não gasta munição com quem não oferece perigo. Se a batalha é grande, é porque o seu destino é gigante. Essa resistência na madrugada é a prova documental do seu potencial espiritual. Não desista. Você está sendo forjado. Parte 7. A oração de posição. Encerramento de autoridade. Agora, onde você estiver, eu quero fazer uma oração para selar este ensinamento em seu espírito. Não é apenas uma oração de conforto, é uma oração de ativação e posicionamento. Se puder, feche seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Deus, juiz de toda a terra e criador de todos os espíritos, eu apresento agora esta vida que ouviu esta mensagem. Pai, nós entramos agora no teu tribunal, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus que nos justifica. Eu peço perdão por todas as vezes que oramos sem entendimento, violando princípios e nos expondo ao inimigo. Hoje, nós reivindicamos o direito legal de sermos ouvidos. Eu quebro agora toda aliança com o medo, com a mágoa e com a dúvida no coração deste meu irmão e desta minha irmã. Pela autoridade do nome de Jesus, eu santifico o lar onde esta oração está sendo ouvida. Eu ordeno que todo espírito de retaliação, todo espírito de vingança e todo devorador noturno bata em retirada agora. Nós declaramos que a noite pertence ao Senhor. Nós plantamos a bandeira do Evangelho no território da vida deles. Senhor, reveste-os com a armadura da sabedoria, que a partir de hoje as orações deles não sejam mais como fumaça que se dispersa, mas como flechas de fogo que acertam o alvo. Eu abençoo o sono deles, eu abençoo o despertar deles e eu selo esta mente com a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém. Respire fundo, receba essa paz. Você agora tem as ferramentas. O medo não tem mais lugar, porque a luz do conhecimento chegou. Eu quero que você faça um ato profético agora nos comentários. Para afirmar o que aprendemos, escreva uma frase de vitória, uma declaração de posse. Escreva: a minha casa é território do Senhor. Declare isso publicamente. Quando você escreve, você materializa a sua fé. Use os comentários também para semear uma palavra de ânimo para outro irmão que possa estar lendo. Seja a luz que você quer ver no mundo. E se este conteúdo abriu os seus olhos, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino. Nós estamos formando um exército de pessoas sábias e fortes, e eu quero você comigo no próximo vídeo.
Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que está sofrendo batalhas noturnas. Você pode ser a resposta de Deus para a vida dessa pessoa hoje. Fiquem na paz do Senhor, sejam fortes e corajosos. Eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Até lá.